Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro Força Soberana. Esse é o terceiro estudo, todo domingo temos um novo estudo. Eu sou Amanda Torres, palestrante e escritora, e convido você a vir comigo nesse estudo desse livro transformador. Como eu já disse das outras vezes, indico a vocês assistirem o estudo 1 e o 2, se você está chegando aqui no 3, para poder manter a linha de raciocínio. Eu trago partes que eu marquei do livro para nós poder pensarmos sobre o que foi trazido para a gente. E se vocês quiserem ler o livro inteiro, um capítulo todo, ele tem disponível aí para ser comprado. Hoje, o nosso capítulo se chama Formando Ideias. Ele traz aqui conceitos muito importantes sobre como nós usamos o nosso pensamento. E ele começa: a modulação das tuas ideias deve ser coerente com a harmonia do universo para serem compatíveis com o amor e a tua verdade. Na verdade, a modulação das tuas ideias deve ser coerente com a harmonia do universo para serem compatíveis com o amor e a verdade. Não a tua, a verdade do universo. Então ele já começa falando aqui que nós precisamos, quando nós criarmos nossas ideias, que elas sejam coerentes com a harmonia do universo. Porque nós precisamos formar ideias que são compatíveis com o amor e com a verdade. Quando nós fazemos isso, nós nos conectamos com o bem maior, que é a busca que nós temos dessa conexão para nós termos uma vida mais equilibrada, mais evoluída, mais ligada ao amor e à verdade. E ele ainda fala: a distorção deste princípio tornar-se-á em desarmonia da tua vida. Então é isso que a gente tem que pensar. Vamos pensar sobre o pensamento. Quando nós formulamos pensamentos e ideias que são em desarmonia com o amor e com a verdade, nós trazemos desarmonia na nossa vida. O que se reflete em desarmonia na nossa família, uma desarmonia no nosso dia a dia, uma desarmonia física na nossa saúde, uma desarmonia às vezes financeira. Muitas vezes a desarmonia ela é em todas essas áreas que eu estou apontando e em mais algumas. Então é necessário ter essa observação. Aí ele fala: ser vigilante das tuas próprias ideias, elas são tuas. Ninguém coloca ideias na cabeça de ninguém, tá, gente? Às vezes você lê, aprende, vê coisas por aí na televisão ou de outras pessoas e às vezes você fica ali com pensamentos parecidos com o que você viu ali, ou leu, ou absorveu. Mas não é porque alguém te passou esse pensamento que ele é dessa pessoa, porque a ideia é sua. Se você está alimentando uma ideia de algo externo, a responsabilidade é sua. Se você está criando ideias dentro de você, independente se ela está ligada ou não a algo que você já viu ou ouviu, ela é sua. Então, quem tem que observar as tuas ideias é você. Até porque, muitas vezes, as nossas ideias, a gente não externaliza elas. Então, às vezes, não tem nem como a gente pedir que outras pessoas deem opinião sobre elas, a não ser se a gente fale com essas pessoas sobre essas ideias, né? Quem assiste à formação das nossas ideias somos nós mesmos, e os responsáveis por elas não podem ser outros. Então, é o que eu acabei de falar. Acabei de falar exatamente isso. Independente de onde vem a ideia original que eu posso ali estar ou não alimentando, o responsável pelas minhas ideias sou eu. Eu sou a responsável. Então, sou eu que assisto à formação das minhas ideias. Então, eu tenho que me responsabilizar por esse equilíbrio com a harmonia universal, que é o que ele convidou pra gente ali bem no início do capítulo. É minha responsabilidade equilibrar as minhas ideias, o meu pensamento. Não é responsabilidade de mais ninguém além de mim. Aí ele segue. Os pensamentos são sementes que podem ser de luz ou de trevas, do bem ou do mal. Depende de quem está pensando.
Na verdade, tudo que existe, os acontecimentos e pensamentos e tudo, eles são em si neutros. Na verdade, o valor que ele passa a ter sou eu que dou. Então, se eu tenho maus pensamentos, fui eu que dei o valor de mal para aqueles pensamentos. Eu não vou entrar muito nos detalhes sobre essa questão nesse momento, porque é muito profundo. Então, requer uma análise só nessa área. Mas o que eu digo para vocês é isso. Se o pensamento ele é bom ou mal, ele depende única e exclusivamente de mim. E aí ele fala, né, que são sementes que podem ser. Porque, apesar de que a palavra ela é uma semente muito mais efetiva, porque ela sai, o pensamento também são sementes. Porque o pensamento, ele pode ter forma. Mais para frente nós vamos ter estudos sobre energia e sobre fluidos que nós vamos entender um pouco mais sobre essa coisa que às vezes chamamos de forma pensamento. Mas eu falo aqui já informando a vocês que o pensamento, ele não é só uma coisa que está dentro da cabeça da gente. Ele tem a vibração dele e ele cria um campo ao nosso redor. Então, se ele vai ser bom ou mal, depende de mim. Se o meu campo ao meu redor vai ser bom ou mal, depende de mim. Então, por isso que ele é uma semente. Porque ele é realmente algo que eu estou semeando. Só que ao contrário da palavra que eu semeio, às vezes em outras pessoas, o pensamento é algo que eu estou semeando em mim mesmo e na energia que existe ao meu redor e no universo. Por isso que às vezes eu atraio coisas que pode ser que eu não estava muito querendo vivenciar aquilo ali, mas na minha mente eu ficava pensando, ai, nossa, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. E realmente, às vezes acaba acontecendo. Aí você acha que você adivinhou que iria acontecer algo que você achava desagradável. Mas não é que você adivinhou, você alimentou aquele pensamento e ele se materializou. E aí? As ideias formadas são forças que, depois de geradas, tornar-se-ão difíceis de serem desfeitas. A gente tem esse hábito de pensar que o pensamento é algo, né, abstrato, tá lá na minha mente. Mas, na verdade, eles são forças. São forças geradas. Então, tudo que eu penso é algo que eu crio. Às vezes ele não chega a se materializar por causa do funcionamento do universo, porque as coisas não são imediatas. Existe uma lei universal que se chama a lei da gestação, que quer dizer que uma coisa tem um determinado tempo para que ela aconteça. Não é tudo imediatamente, pensou, aconteceu. Senão ia ser até um pouco complicado, né? Algumas coisas aí, porque você poderia pensar e não ter tempo nem de se arrepender daquele pensamento e vivenciar algo. E vice-versa também, você iria sair criando coisas aí que talvez não fossem boas para estarem no mundo, digamos assim. Então tem essa lei da gestação, mas se você gera esse pensamento, você tem que desfazer. Se é um pensamento que não é bom, você precisa desfazer ele. Que seja com um pensamento de perdão, com um pensamento de gratidão, com um pensamento de cancelamento mesmo, né? Pensei isso, ai, nossa, talvez aconteça isso. Não vai acontecer, tá cancelado. Isso não é algo que eu acredito, tá desfeito, eu acredito nisso. E aí você pensa em algo positivo. Mas às vezes, dependendo do quanto você põe força naquele pensamento e quanto você põe repetição nele, fica difícil de ser desfeito. Então, é melhor você já ter um pensamento que não precisa ser desfeito, já ter essa educação, do que você ter que corrigir, digamos assim, as coisas que você pensa. E ainda ele segue falando mais, ó. Não perca a oportunidade de vigiar a formação das tuas ideias e criares um hábito de assim fazer. Se nós vigiamos a formação do nosso pensamento,
Com o tempo, né, criando o hábito de vigiar, perceber que eu sempre penso assim, eu penso assado, eu consigo fazer o quê? Eu consigo passar a não pensar aquilo. Porque quando eu percebo que eu tenho aquele hábito, eu posso mudar esse hábito. E aí eu passo a escolher pensar outras coisas, pensar diferente, pensar alguma coisa mais positiva, alguma coisa mais harmoniosa. E aí, quando eu começo a observar e fazer essa mudança, com o tempo, eu continuo observando e aí eu percebo, eu falo, nossa, equilibrei meu pensamento. Agora estamos aí numa faixa mais harmoniosa, mais numa onda aí melhor de pensamentos e de formação de ideias. Aí ele fala ainda mais, ó, pelo esforço tornar-se-á instintivo, com processamento no tempo. Ou seja, pelo esforço de observar a ideia e mudar ela o quanto antes, vai se tornar instintivo. Do mesmo jeito que pensar coisas não harmoniosas atualmente costuma ser o nosso normal, que seria o normal, que eu digo o nosso instinto, né? Não é instinto que eu quero dizer, é automatismo. É igual quando a gente dirige. Chega um momento que você não pensa, agora eu vou passar a primeira, agora eu vou passar a segunda, aqui eu vou pisar no freio agora. No início você pensa, depois, a maior parte do tempo que você está dirigindo, você vai fazendo isso já de forma automática, por assim dizer. A mesma coisa é esse aqui que ele fala de que vai se tornar instintivo. Nós pensarmos harmoniosamente, pensarmos no bem, vai se tornar automático. Então, eu não vou precisar vigiar para não pensar no mal. Eu já vou ter o hábito de pensar no bem, e aí vai ser algo que é automático, e com o tempo eu vou relaxando essa vigilância, né? Porque eu já estou ali educado naquele tipo de pensamento. Só que ele fala o seguinte: falta-nos às vezes paciência no trabalho do autoaperfeiçoamento. Às vezes a gente quer tudo muito rápido. Eu acabei de falar da lei da gestação. As coisas não acontecem imediatamente. E aí a gente acha que a gente tem que ter equilíbrio de hoje para amanhã. Não, acabei de assistir esse estudo, eu preciso ter meus pensamentos funcionando perfeitamente. Então, não penso mal a partir de amanhã. E aí, né, qualquer pequeno tropeço ali, mesmo que você tenha o pensamento, percebe, cancela, você pensa, ai, nossa, mas eu não podia pensar, ai, eu tô errando, e fica ali, ou às vezes acha muito cansativo ficar nessa observação, mas a persistência, ela é necessária. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala, a evolução não dá saltos. Todos nós estamos aqui para nos tornarmos melhores. Eu falei isso no estudo passado. Nós estamos aqui para sermos melhores do que quando nós chegamos. Só que não dá saltos. Então, não é hoje eu tenho o hábito de pensar, digamos, 18 horas do meu dia, se eu for olhar, das 24, 18 horas, se juntar tudo, seria pensamento negativo, e de repente vai para 0 horas. Não. Vai para 17, depois 16, 12, aí já ficou equilibrado, meio a meio, até ter essa melhora. Ela é gradativa e é necessário ter essa paciência, porque é algo que demanda um certo tempo, é algo que é trabalhoso, mas é algo que vale a pena ser feito e é necessário ser feito. Então, é importante ter essa paciência no trabalho do autoaperfeiçoamento, porque é o nosso objetivo, é nos tornarmos melhores cada vez mais. Então, tenhamos a paciência, tanto pela questão do tempo, quanto pela questão da repetição e do trabalho ali que nós devemos fazer, porque a recompensa é muito boa. Não deve se esquecer da gratidão. A gratidão é a força soberana. Gente, a gratidão vai ser falado várias vezes aqui, vai relembrar sobre a gratidão, sobre a oração. Semana passada eu disse que ainda vai ter algo específico nessa área. A gratidão é a coisa mais poderosa que nós podemos sentir, porque a gratidão faz com que a gente compreenda que tudo foi feito para o nosso bem. Então, a partir do momento que eu sou grata por tudo que acontece ao meu redor, por tudo que eu vivencio, por tudo que eu recebo, por tudo que às vezes eu deixo de receber também, eu entendo que tudo tem seu propósito.
E eu agradeço ao Criador por isso, eu agradeço por aquela experiência que eu passei, eu agradeço pelo aprendizado que às vezes ela me trouxe, eu agradeço pelas bênçãos também, né? Principalmente que eu recebo, é, o que eu posso aprender com as bênçãos que eu recebo também. Então nós devemos agradecer o tempo inteiro, porque é uma grande dádiva estarmos aqui com a oportunidade de aprendermos, de vivenciarmos, de conhecermos as coisas, as pessoas. E quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. Por isso, é melhor. Não é aquela coisa que eu tô falando assim, gratiluz, né? Nossa, tá tudo maravilhoso, ai, que lindo, sou grata, que maravilha. Não, porque eu também não sou gratiluz. Eu sou grata, mas eu não sou gratiluz. Eu compreendo que acontecem situações muito desafiadoras na vida da gente. Só que em vez de eu sofrer porque essa situação desafiadora está acontecendo, o que eu faço? Eu preciso compreender por que ela está acontecendo comigo, que aí fica até mais fácil quando eu compreendo por que ela acontece para poder ser grato, porque aí você percebe o que você tem que aprender com aquilo ali. Normalmente é algo que está até ligado à formação das suas ideias, aí você saca, você fala, nossa, eu pensava tanto, tanto, tanto sobre isso, e agora aconteceu. E agora eu entendi que eu ficar pensando sobre isso não me trouxe coisas boas. Gratidão por essa lição que eu tive aqui agora. Eu vou passar a pensar diferente sobre essa área. Entendeu? Não tô falando que foi maravilhoso, que era o meu sonho, era passar por uma situação desafiadora. Mas eu estou sendo grata por ter passado por ela, porque eu aprendi algo que eu vou poder mudar em mim e ter uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa por causa disso. Aí ele fala: quem pensa na harmonia, quem fala na harmonia, em determinado momento passará a viver essa harmonia. Então, olha só, para você ver, ele não fala que é imediato. Você pensa na harmonia e você fala na harmonia, porque a fala é o resultado do meu pensamento, né? E aí vai chegar esse momento que eu vou viver a harmonia. Ou seja, o meu estado habitual vai passar a ser de harmonia. Eu não vou ter que vigiar para passar a ter harmonia, eu não vou ter que desejar harmonia, eu não vou ter que me equilibrar para ter harmonia. Por quê? Porque já vai ser o meu estado natural. Então, por isso, essa necessidade de vigiar esse pensamento agora, em que ele ainda não é harmonioso, para chegar nesse ponto, em que a minha vivência seja realmente a da harmonia. E ele ainda fala: não permitas, meu filho, que ideias falsas se formem em sua cabeça. Isso é importante, porque hoje em dia, né, nós estamos aí na era da informação fácil. E não é porque a informação vem fácil que ela é verdadeira, né? As famosas fake news aí. Então, às vezes, nós escutamos coisas até de pessoas que nós respeitamos. E aí, como é alguém que nós respeitamos, que nós temos como algum tipo de autoridade em algum assunto, às vezes a gente acha que está certo e não põe o crivo da razão ali, o discernimento naquilo que você escuta, ou que você ouve, ou que você vê. E nós precisamos ter discernimento. Esse discernimento, ele vem através do aprendizado. Para eu saber quais pensamentos, sentimentos e ideias trazem harmonia na minha vida, eu preciso compreender através do aprendizado. Tem o aprendizado da vivência, mas tem o aprendizado do estudo, que é extremamente importante. Eu estou fazendo esse estudo aqui com vocês desse livro, não é porque eu acho esse livro bonitinho só, não. Eu já estou lendo ele há mais tempo, eu podia só ler e aprender aqui. Mas eu estou fazendo para que todos que assistirem esses vídeos aqui saibam ter noção para ter maior discernimento o que é um pensamento e uma vida mais harmoniosa. E eu estou gravando baseado no que está sendo trazido aqui por Miramês, que é alguém de bastante autoridade. E é isso que a gente tem que pensar. A partir do momento que eu tenho esse discernimento, que eu busco realmente fontes confiáveis, exemplos de pessoas que tiveram uma vida ali ligada na harmonia, eu consigo compreender o que está em equilíbrio e o que não está. E o que não está, o que ele falou?
Não deixe que ideias falsas se formem em sua cabeça. Então não fica alimentando coisas que estão fora da harmonia, que estão fora do equilíbrio, ideias de confrontos, de reclamação, de insatisfação, de qualquer coisa que você saiba que é negativa, não deixe que ela se forme na sua cabeça. Você sabe o que é um pensamento desarmonioso e o que é um pensamento harmonioso. Não adianta falar que não sabe, todos nós sabemos. Então não deixe elas se formarem. E aí ele segue. Depende de ti dar o primeiro passo. O teu todo é um carro. Se deres a partida, ela andará. Então, eu falo muito, eu acho que vocês vão me ouvir muito falando assim, que para você terminar uma maratona, é necessário que você dê o primeiro passo. Se você não começar lá na linha de partida, lá, a primeira arrancada para a maratona, você não chega no final. Não tem como. É impossível você chegar no final primeiro e depois estar lá na linha de partida para dar o primeiro passo. Mesmo se a maratona for circular e o final for no início, vocês me entenderam. Não tem como. Então, aqui, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar essa decisão de começar a equilibrar seus pensamentos para equilibrar a sua vida. E aí ele fala, é um carro. Se você der a partida, você deu o primeiro passo, ele vai andar. A partir do momento que você caminha mais no bem, mais fácil fica você se manter nele e continuar caminhando nele. Tem uma lei, né, da física, que é uma lei universal, que é a lei da inércia, que ela é ligada à matéria. A lei da inércia objetos parados tendem a se manter parados e objetos em movimento tendem a se manter em movimento. Então, por exemplo, você está no ônibus, ele está andando, ele freia. O que acontece? Você faz assim, ó. Por quê? Você estava andando para frente dentro do ônibus, a tendência era você continuar para frente. Isso é a lei da inércia. A mesma coisa, na hora que arranca, às vezes você faz assim, ó, que você estava parado. Aí o ônibus anda, a tendência era você ter continuado parado. Então, quando você começa a andar, a sua tendência é continuar andando. E aí, à medida que anda, a velocidade vai aumentando gradativamente para que aconteça, né, para que o equilíbrio vai sendo cada vez mais forte. A velocidade vai ficando maior e vai ficando mais fácil para você seguir fazendo ali o movimento que você estava fazendo para ter esse equilíbrio. Ele ainda fala, são toques para que as almas sintam a verdade por elas mesmas e acendam a luz do próprio coração. Então, aqui ele está dando toques. Ele ainda põe entre aspas, porque não é o toque, é um toque, ele está te dando um toque para que vocês sintam a verdade, para que nós, né, as almas, sintamos a verdade por nós mesmos e acendamos a luz do nosso coração. Ele está nos dando, digamos assim, está nos dando dicas de como equilibrarmos nosso pensamento para que nós possamos sentir a verdade por nós mesmos. Então ele está nos falando sobre a verdade para que nós busquemos a verdade e vivenciemos ela. Quando a gente vivencia, a gente percebe, fala, não, era isso mesmo, e vale a pena demais fazer isso aqui. É um esforço que é importante, vou fazer. E ele ainda fala, a força do pensamento ainda é desconhecida entre os homens. Existem muitos estudos já, né? Esse livro ele é um pouco mais antigo, ele é de 92, se eu não me engano. Eu falei lá no primeiro estudo, depois vocês veem. Mas aí já houve muita evolução do estudo científico sobre o funcionamento do cérebro. Já houve evolução entre a área dos estudiosos da área de espiritualidade, também em relação ao cérebro, ao pensamento, mas ainda assim nós estamos engatinhando no entendimento de quanto o pensamento é poderoso. Nós já compreendemos algumas coisas, nós já estudamos algumas coisas, nós já sabemos algumas coisas. Aos poucos eu vou trazendo mais informações para vocês, mas ainda tem muito a se compreender sobre o pensamento. E é importante a gente entender que, como ele é tão poderoso, nós precisamos equilibrar ele para usar bem. Porque se ele é tão poderoso e eu deixo ele de qualquer jeito, por exemplo, você ter aí uma BMW e não ter carteira de motorista. Não adianta.
né? Você pode até dirigir, talvez seu carro vai ser preso se a polícia te pegar. É melhor nem dirigir. Aí fica parado lá na garagem. Ai, que lindo. Um carro na garagem. Não é muito melhor você ter uma carteira de motorista e dirigir ele tranquilamente por aí? É a mesma coisa o pensamento. É melhor você ter a carteira de motorista de como manter o seu pensamento equilibrado e seguir aí com ele pelos caminhos do que você deixar ele correndo de qualquer jeito. Já estamos aqui na última página. E ele diz: o amor é a maior fonte de todas as energias que conhecemos. Ele tem gradação infinita. Quanto mais te elevares, mais aprenderás a amar. O amor, eu já falei, ele é a virtude por excelência, ele é o maior objetivo na área dos sentimentos que nós precisamos alcançar. O amor por tudo, por toda a criação do universo, por todas as pessoas e tudo mais. O amor é a nossa busca maior. Ser capaz de sentir amor o tempo inteiro por tudo e por todos. E aí ele fala, né, que ela é a maior fonte das energias que conhecemos. E aí, quanto mais você eleva, mais aprende a amar. Então, não tem limite. Quanto melhor eu me sinto, quanto mais capaz de amar eu sou, mais amor eu sinto. E aí eu vou me tornando mais capaz de amar, e mais amor, e mais amor. Só elevação e coisas melhores quando eu aprendo a amar. E ele fala ainda que a saúde do espírito depende do amor que ele desenvolveu e vive. Eu falei com vocês, e já vou falar mais vezes, sobre a questão da chamada psicossomatização, que é quando o nosso corpo adoece por causa dos nossos sentimentos e pensamentos, que na verdade, todas as doenças têm essa causa interna. Então, quando eu aprendo a desenvolver o amor e viver o amor, o meu organismo ele se equilibra. Então, a saúde do espírito, eu estou falando aqui do organismo, mas também aí a gente vai na saúde do espírito, que é o quê? A saúde íntima minha, a saúde interior, meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio de sentimentos, de pensamentos, de vivência, ela depende do amor que eu sou capaz de desenvolver e de viver dia a dia. E aí ele fala, e lembrando, né, desenvolver dia a dia, lembrando lá da paciência que eu falei agora há pouco, que é gradativo. Então a gente vai expandindo esse amor cada vez mais aos poucos, começando de onde você está. Ele fala, não deixes a tristeza invadir o teu coração. Corta logo que a descobrires. Tristeza. Cancelado. A tristeza ela não tem nenhuma vantagem na nossa vida. Ela só traz desânimo, ela traz doenças, ela traz desequilíbrios, ela traz desarmonia, ela traz desesperança. Então, quando você perceber que você está triste, corta. Aí você vai falar, ai Amanda, mas agora eu já tô aqui num estado de depressão. O que eu faço? Peça ajuda. Porque às vezes a gente não consegue sair da depressão sozinhos, realmente. É preciso de remédios, de psicoterapia, de outros tratamentos. Mas a depressão, ela não é algo que é eterno. Aliás, nenhuma doença, ela é irreversível. Eu já tomei remédios antidepressivos, já conto pra vocês aí. E eu não tomo. Eu não tomo e eu sou feliz. Então, é um trabalho que nós às vezes, dependendo do nível de depressão que nós estamos, nós precisamos de ajuda porque nós não conseguimos reagir, porque ainda está muito profundo. Mas a partir do momento que você começa a caminhar, fortaleça esse espantar a tristeza da sua vida. Vai espantando, às vezes realmente tem momentos que você fala, nossa, eu quero só ficar aqui quieto, não quero saber de nada, não quero falar nada, não quero falar com ninguém, mas vai espantando porque ela pode sim ser expulsa da sua vida e você pode trazer essa alegria. Agora, quem ainda não está num estado profundo de tristeza, já vai cortando logo antes que ela invada o coração. Esse é o convite dele. E se você já teve esse estado e se equilibrou, mantenha esse equilíbrio. Não deixe voltar mais em nenhuma circunstância. Corte sempre que você perceber que ela está tentando tomar conta. E aí a última frase que ele deixa aqui pra gente.
Já sabes como mudar as ideias que te fazem sofrer, formando novas ideias. Então, tudo que me faz sofrer está ligado ao meu pensamento, à forma como eu penso, como eu acredito, como eu vivencio as coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar meus pensamentos. Então, primeiro eu preciso identificar, por isso ele fala lá para vigiar e observar suas ideias, porque eu vou identificar quais ideias eu fico alimentando. E passar a mudar. Mudar pelo quê? Por ideias e pensamentos melhores. E aí, cada vez mais eu vou trazendo equilíbrio para minha vida e vou empurrando para bem longe de mim todos os pensamentos negativos que podem trazer sofrimento. É isso, pessoal. Esses são os pensamentos que esse livro nos trouxe hoje. Convido você a se inscrever, curtir, comentar. Domingo que vem tem outro vídeo com mais um capítulo. Estamos seguindo na ordem do livro. Então é bom vocês estarem todos os domingos aí para poder, todas as semanas, né? Às vezes não dá para assistir no domingo, mas pode assistir durante a semana, para poder aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos. Espero vocês semana que vem.